Antes de começar, eu quero te contar uma coisa importante. Este episódio faz parte de uma série especial aqui na Seção Essência, dedicada a falar sobre metas, mas não do jeito engessado que a gente costuma ver por aí. Ao longo dessa série, a gente vai caminhar juntas por todas as etapas, desde o desejo de mudança, passando pela clareza do que realmente importa, até a forma de sustentar metas na vida real, sem culpa e sem rigidez. Cada episódio aborda um ponto específico dessa jornada. Você não precisa ouvir tudo de uma vez, nem seguir uma ordem perfeita. A ideia é te oferecer direção, não pressão. Hoje a gente começa exatamente do começo, entendendo o papel das metas e por que elas precisam fazer sentido para a sua fase de vida. Hoje a gente vai conversar sobre metas com propósito. Esse é um ponto importante dentro da nossa série sobre metas porque ele ajuda a entender quando e por que sair do planejamento e entrar nas metas. É um daqueles assuntos que tocam a rotina e mexem com a gente por dentro. Então, se ajeita aí e vem comigo. Então, para a gente começar esse nosso papo, a gente vai mergulhar num material do blog Essência Organizada. O artigo se chama Metas Prioritárias: Como escolher poucas metas e manter constância. E ele já começa tocando num ponto que eu acho que muita gente vai se identificar. É uma sensação de estagnação organizada. Essa expressão é perfeita, né? Estagnação organizada. Totalmente. O artigo descreve aquela pessoa que tem a vida funcionando. Tipo, as contas pagas, a casa arrumada, o trabalho em dia. Não tem nenhum caos aparente. Nenhum incêndio para parar. Exato. E mesmo assim, no fim da semana, fica um sentimento de vazio, de que nada avançou de verdade. Sim, e o artigo tem uma frase que resume isso de um jeito brilhante. Diz que a vida estava funcionando, mas não estava caminhando para lugar nenhum específico. Nossa, essa frase bate forte, porque é exatamente isso. É o diagnóstico, sabe? De uma fase que muita gente passa, mas não sabe nomear. É quando as ferramentas que a gente usou para organizar a vida, elas simplesmente chegam no limite. Elas não servem mais. Não é que não servem, elas cumpriram o papel delas, tiraram a pessoa do modo sobrevivência. O problema é que a eficiência sozinha pode virar uma armadilha. Uma armadilha, como assim? Isso parece meio contraintuitivo. Pois é. Porque a reação natural, quando a gente se sente estagnado, é tentar se organizar mais, né? Baixar um aplicativo novo, fazer mais listas. Exatamente. Só que aí a gente está tentando resolver o problema com a ferramenta errada. O artigo deixa isso muito claro. O problema não é mais o como viver os dias. E sim O pra quê. Pra que fazer tudo isso? E essa é uma pergunta que uma lista de tarefas não responde. Entendi. E é aí que entra a grande distinção que o material faz, que é a de que organização não é a mesma coisa que direção. Isso. Essa é a chave de toda a nossa conversa de hoje. A organização cria estabilidade, cria um chão firme. Mas sem direção, a gente fica só andando em círculos nesse chão, de forma super eficiente, mas sem sair do lugar. E é o que o artigo chama de um estado funcional, porém neutro. Adorei essa definição. É ótima. É como ter um carro zerado na garagem, com tanque cheio, tudo revisado, mas sem nenhum endereço no GPS. Ele está perfeito, mas está parado. E essa falta de destino, essa neutralidade, gera um incômodo muito sutil, né? Porque não tem uma causa óbvia. Exato, não é procrastinação porque as coisas estão sendo feitas, não é preguiça. Não. O incômodo vem justamente porque não tem um problema claro. E é nesse silêncio que começa a ecoar aquela pergunta. Ah, a pergunta perigosa. Aquela que o artigo resume em 3 palavras. É só isso? Essa pergunta é assustadora, porque ela surge justamente quando, pela lógica, tudo deveria estar bem. E o que acontece quando ela aparece? Imagino que a primeira reação seja o desespero de preencher esse vazio o mais rápido possível. Sim, e aí vem o segundo erro. O primeiro é tentar se organizar mais. O segundo é definir metas no susto. Metas no susto, gostei. É tipo, como uma reação à angústia, sabe? A pessoa pensa, eu preciso de um objetivo enorme para me sentir melhor. E aí escolhe uma meta que soa bem, que os outros vão admirar, mas que não tem nada a ver com ela de verdade. Uma meta que vem de fora, não de dentro. Perfeito, é uma meta resposta, não uma meta consequência de um processo de escuta. E o que eu achei mais legal no material é que ele não trata esse momento como uma falha. De forma alguma. Ele trata como uma transição. A fase da organização acabou, cumpriu seu papel. Agora, uma outra fase, a da direção,
tá pedindo para começar. Isso muda tudo, né? Tira aquele peso do o que tem de errado comigo. Sim. Vira, tá, e agora? O que vem a seguir? E se é uma transição, a resposta não é correr, é parar. O artigo diz uma coisa muito importante sobre isso. A vida organizada não pede mais ajustes. Ela pede escuta e só depois disso, direção. Escuta antes de direção. Faz todo sentido. Mas o que seria essa escuta na prática? Olha, pode ser um monte de coisas. Terapia, escrever. Mas a essência é mais simples. É se dar permissão para não ter a resposta agora. É observar esse incômodo sem se julgar. É reparar no que te dá energia e no que suga sua energia no dia a dia. É um processo de se conectar com você antes de definir qualquer coisa lá fora. E quando a gente pula essa etapa da escuta, aí a nossa relação com metas fica péssima, né? Cheia de frustração. Totalmente. É a história clássica das resoluções de ano novo. Que morrem em fevereiro. Exato. Porque a pessoa tenta encaixar uma meta gigante, tipo treinar para uma maratona, numa vida que ainda tá um caos. A casa tá pegando fogo e a pessoa querendo decorar o jardim. A intenção é boa, mas o timing é todo errado. A meta vira só mais uma cobrança. Vira mais uma prova de que eu não consigo. O artigo até cita a experiência da própria autora, que tentou usar metas para se organizar. E não funcionou. Pelo contrário, só aumentou a pressão e a sensação de que ela era incapaz. E isso nos leva à frase que, para mim, é o resumo de tudo. Qual? Metas não organizam o caos. Planejamento organiza. Metas direcionam. Uau! Simples e direto. Inverter essa ordem é a receita para o desastre. É, porque você tenta usar a ferramenta de direção, a meta, para um problema de estrutura, o caos. É como tentar parafusar com um martelo. E quais são as consequências diretas disso? De colocar a meta antes do planejamento? São bem previsíveis, infelizmente. Primeiro, as metas são gigantes, quase impossíveis, porque a pessoa acha que precisa de um milagre para sair do buraco. Entendi. Faz sentido. Não tem base na realidade do tempo e da energia que a pessoa realmente tem. E a frustração vem rápido. Muito rápido. E aí vem o pior, o abandono silencioso. A pessoa nem assume que desistiu, ela só para e guarda para si mais essa prova de que não consegue levar nada adiante. Criando um ciclo vicioso terrível. A pessoa se sente pior, o que gera mais caos, e a ideia de ter metas fica cada vez mais assustadora. Exatamente. Por isso a ordem é tão importante. Primeiro, o planejamento, o chão. Depois, as metas, o caminho. Um precisa do outro, mas nessa ordem. Certo. Então vamos imaginar que o chão está firme, a organização aconteceu, a vida está funcional. O que são então essas metas com propósito que o artigo propõe? O que elas têm de diferente? A grande diferença é que elas não são sobre quantidade, são sobre qualidade. A definição do artigo é ótima. Intenções claras, traduzidas em foco. Intenções claras, traduzidas em foco. Gostei disso. O foco é na clareza, não na performance. E elas não nascem do nada. O artigo diz que precisam de 3 condições para aparecer. Quais seriam? Uma rotina estável, um conhecimento honesto dos seus próprios limites. Autoconhecimento. Sim. E, o mais importante, espaço mental. Espaço para pensar além do dia de amanhã. Coisa que não existe quando se está apagando incêndios. Ou seja, elas são menos uma lista de tarefas e mais um filtro para tomar decisões no dia a dia. É por aí. É exatamente por aí. Elas funcionam como uma bússola. Diante de uma escolha, você se pergunta: isso está alinhado com a minha intenção? E isso muda completamente a mentalidade, né? Total. A pergunta deixa de ser: eu preciso alcançar isso para provar meu valor, e vira outra coisa, muito mais gentil. Que seria? Isso me aproxima da vida que eu quero viver? Essa pergunta muda o jogo, porque o foco sai do resultado final e vai para o processo. Isso. A meta tradicional foca no destino. Perder 10 quilos. A meta com propósito foca no caminho. Ter uma relação mais saudável com o meu corpo. O como importa tanto quanto o quê. O sentido vem primeiro. E é isso que sustenta a meta a longo prazo, quando a motivação inicial vai embora. É o que sustenta.
Ser um porquê forte, qualquer dificuldade vira desculpa para desistir. Ok, a teoria é linda. Mas como saber na prática que chegou a hora? Que o chão está firme o suficiente? O artigo dá umas pistas bem concretas. Um tipo de checklist de prontidão. Ótimo. O primeiro sinal a gente já falou. A rotina não está mais em modo emergência. Você não está só reagindo aos problemas. Certo. O que mais? Outro ponto. Você consegue cumprir o básico do dia a dia sem terminar completamente esgotado. Sobra um pingo de energia. Faz sentido. O terceiro é sobre a qualidade do incômodo. É um sentimento leve de estagnação, não aquele peso do caos. E o último, que eu acho o mais claro de todos, é quando o sentimento é de vontade de avançar, não de precisar se defender de problemas. E tem um outro sinal que o artigo menciona, que eu achei perfeito, é quando pensar em metas começa a parecer um convite e não uma ameaça. Sim, quando a ideia de ter um foco te anima, em vez de te dar mais ansiedade. Perfeito. E se esses sinais estão aí, o próximo passo não é sair escrevendo objetivos, né? Não. O próximo passo é fazer a pergunta fundamental, a que vem antes de tudo. Para quê? Para que esse esforço? Para que esse foco agora? Exato. E essa pergunta exige honestidade. E paciência. Não é uma resposta que vem em 5 minutos. Não é mesmo. Mas essa busca não é só filosofia. O artigo cita até pesquisas da Universidade de São Paulo que mostram que ter clareza de propósito aumenta o bem-estar e a constância. Ou seja, saber o porquê é o que te segura firme na jornada. É a sua âncora. E para quem se assusta com uma pergunta tão grande como para quê, o artigo dá um caminho mais simples para começar. Dá sim, e essa parte é muito prática. A sugestão é começar com perguntas mais ligadas ao sentir, ao dia a dia. Por exemplo, Tipo, o que eu quero sentir mais nos próximos meses? Pode ser calma, alegria, criatividade. Ou o contrário, o que eu quero reduzir na minha vida agora? Pressa, ansiedade, distração. entendi. E uma terceira pergunta muito boa. O que está pedindo espaço para crescer na minha vida agora? Um hobby, uma amizade, um projeto? As respostas a essas perguntas menores são as sementes das metas com propósito. Exatamente. Elas dão as pistas e você não precisa transformar isso num plano de ação na mesma hora. Às vezes o primeiro passo é só reconhecer o desejo. E deixar ele amadurecer. Isso. Quando a meta nasce desse lugar, de uma escuta, de um pra quê, claro, ela não é um peso, ela é uma bússola. Depois de entender que o planejamento cria o chão e as metas apontam o caminho, a questão que fica é: qual é a bússola? Olhando para a vida como ela é agora, o que, mesmo que pequeno, aponta para um norte que faz o coração vibrar e que justifica dar o próximo passo com intenção. E por hoje a nossa sessão Essência chega ao fim. Este episódio faz parte da nossa série sobre metas e foi criado a partir do artigo Metas Prioritárias, como escolher poucas metas e manter constância, publicado no blog Essência Organizada. Se você quiser aprofundar esse tema com calma no seu tempo, te convido a passar por lá. Tem um cantinho cheio de clareza, aconchego e ideias práticas esperando por você. A gente continua essa conversa no próximo episódio.